Oi pessoal, tudo bem? Professor Samuel falando. Pessoal, na aula de hoje nós iremos falar acerca da formação do plural, que está na página 10 da nossa apostila. Eu gostaria de convidar todos vocês a abrir a apostila na página 10 e que possamos discorrer nesse assunto acerca da formação do plural. Plural. Vamos lá. Nós utilizamos na língua portuguesa a pluralidade para denotar que mais de um substantivo ou coisa, tá certo? São vistos através daquela palavra. Por exemplo, pessoa, diferente de pessoas. Nesse caso, eu precisei apenas fazer o acréscimo da letra S para informar a pluralidade dessa palavra. Não posso falar as, o meu artigo definido feminino do plural, as pessoas. Não posso. Nem coloquialmente falando seria correto. Então eu posso utilizar as pessoas ou a pessoa. Ou seja, a pluralidade indica que existe mais de um ser, mais de um indivíduo, mais de um substantivo contido ali, tá certo? Vamos lá, na página 10, nós temos substantivos simples. Vamos lá. Nos substantivos simples, acrescenta apenas a desinência S. Que é esse mesmo caso aqui, tá certo? Acrescenta apenas a desinência S. Aos substantivos terminados em vogal, tem aí na apostila de vocês, de tongo oral ou de tongo nasal. Tá certo? Ein, que é o A, o tio e o E. Terminação em vogal, de tongo oral ou de tongo nasal, AN. Por exemplo, casa, casas. Peru, perus. Pai, pais. Dente, dentes. Sofá, sofás. Lei, leis. Saci, sacis. A maioria dos substantivos terminados em a, o, tio, né, em an, forma o plural substituindo essa terminação por ons. Inclui-se nesse grupo os aumentativos terminação an. Por exemplo, balão, balões, colchão, colchões, tá certo? Eleição, eleições, figurão, figurões, botão, botões, leão, leões, sabichão, sabichões, coração, corações, opinião, opiniões, vozeirão, vozeirões. Os paroxítonos terminados em ão, nós lembramos, né, pessoal, do que são os oxítonos, os paroxítonos e os proparoxítonos, né? Onde existe aquela sílaba tônica, tá certo? Os paroxítonos terminados em ão e alguns poucos oxítonos e monossílabos formam um plural pelo simples acréscimo de S. Por exemplo, sótão, sótãos, né? Cidadãos, cidadãos. Chão, chãos, né? Alguns substantivos terminados em ão formam um plural substituindo essa terminação por ães. Por exemplo, alemão, os alemães. Capitão, capitões. Pão, pães, né? Charlatão, charlatães. Em alguns casos, há mais do que uma forma aceitável para esses plurais, ou seja, há mais de uma forma que pode ser utilizada.
A tendência da língua portuguesa atual do Brasil é utilizar o plural em ons. Por exemplo, ancião, guardião, ermitão, verão, anão, vilão. Tudo é o ons e ãos, tá certo? Nós temos anciões, anciães e anciãos. Guardiões e guardiães. Ermitões, ermitães e ermitãos. Verões, verãos. Anões, anãos. Vilões, vilãos. Acrescenta-se a desinência S aos substantivos terminados em M. Essa letra é substituída por N na forma do plural. Por exemplo, homens, né? Jardins, sons e atuns. Os substantivos terminados com a desinência R e Z formam um plural com acréscimo de ES. Mar, mares. Açúcar, açúcares. Hambúrguer, hambúrgueres. Raiz, raízes. Rapaz, rapazes. Os substantivos terminados em AL, EL, OL e UL formam o plural pela transformação do L dessas terminações em IS, tá certo? Terminação AI, EI, OI e U. Por exemplo, canal, canais. Álcool, álcoois. Papel, papéis. Pau, paus. Anzol, anzóis. Destacam-se os plurais de mal, real, entre parênteses tem aqui, não é? Quando o nome de moeda e cônsul, respectivamente. Males, réis e cônsules. Para gol, já houve quem propusesse goles ou ois, ou seja, gois. Mas a forma consagrada pelo uso é gols. Estranha aos mecanismos da língua portuguesa, né? Ela não segue um certo padrão da língua portuguesa, não segue. Os substantivos oxítonos terminados em IL trocam o L pelo S e os paroxítonos trocam por EIS. Por exemplo, barril, barris. Ardil, ardis. Funil, funis. Fóssil, fósseis. Projétil, projeteis. Tá ok? Além das formas paroxítonas apresentadas acima, existem as formas oxítonas de projétil e réptil, que fazem os plurais projéteis e répteis oxítonos. Os substantivos terminados em N, o plural pelo acréscimo é o S ou o ES. Por exemplo, germen, germens. Hífen, hífens. Líquen, líquens, né? No português do Brasil, há acentuada tendência para o uso das formas obtidas pelo acréscimo do S. Né? É muito natural na língua portuguesa nós acrescentarmos apenas o S no final de qualquer palavra. E isso, às vezes, no nosso processo de formação, ele causa um sério problema. Porque toda palavra a gente pensa que a pluralidade dela é apenas o acréscimo do S ao final. E não é. Existe uma série de regras, mas vocês têm essa série de regras na palma da mão de vocês aí, que está tudo nessa apostila, tá certo? A tendência para o uso de acréscimo do S. Observe que quando paroxítonos, essas palavras de plural não recebem um acento gráfico, tá certo? Por exemplo, tórax, os tórax, né? Um clímax, alguns clímax, que são os que não se alteram. Para encerrar aqui, pessoal, na nossa página 12, existem alguns substantivos terminados em X que apresentam formas variantes em CE no final. Por exemplo, cálix, né? Um cálix. Se nós formos escrever lá a pluralidade, fica cálices, né? Codex, códices, né? Nos diminutivos, pelo acréscimo do sufixo zinho, zito, a formação do plural deve ser feita tanto na terminação do substantivo primitivo, com posterior supressão do S, como na do sufixo. Por exemplo, balãozinho, balõezinhos, né? Colarzinho, colarizinhos, anzolzinho, azóizinhos, né? Nós vamos aqui, pessoal, para essa próxima referência, que são os substantivos compostos, a partir da nossa
próxima aula, tá ok? Professor, o que é que o senhor quer que nós façamos após essa aula? Pessoal, eu quero que vocês peguem cada tópico desse que nós vimos, que está aí na apostila de vocês, que está aí na apostila de vocês, que iniciou na página 10 e que foi até a página 12, antes de começar os substantivos compostos. E eu quero que vocês peguem cada tópico desse e utilizem 2 exemplos diferentes no caderno de vocês. Aí eu vou pedir que vocês publiquem aqui no grupo para que eu possa dar uma olhada e corrigir, tá bom? Então vamos lá, não podemos esquecer, tá certo? Da pluralidade, das regras em terminações, tá certo? Das regras. E não podemos esquecer desse resumo que eu quero que vocês façam, tá certo? 2 exemplos de cada um deles, tá bom? Pessoal, um grande prazer, até a próxima.